o que o Lúcio mudou de nível técnico, principalmente do meio-campo do Fluminense. É um jogador raro, roubou a cena ontem. O Fluminense caiu depois que ele saiu no segundo tempo, mas ele teve que sair, que ele sentiu algum incômodo na coxa. Eu nem tenho informação sobre se isso pode tirá-lo do jogo de sábado contra o Palmeiras. Mas o Fluminense com o Lúcio Acosta é um, e sem o Lúcio Acosta é outro bem pior. O que você tá rindo aí? O Papa mandou, tomara que não. Preocupado com o Fluminense. Ele agora quer que o Lúcio Acosta agora jogue. Agora que o Lúcio Acosta jogue todas. O Lúcio tem muita qualidade. Ele tem muita qualidade, é um jogador que finaliza bem. Então, quando você tem um jogador que finaliza bem, você tem um pivô junto, cara, o 9, ele não precisa nem ser o goleador. Sim. Porque ele fazendo um bom trabalho de pivô... É sobre isso que eu tô falando, funcionou isso ontem. Exatamente, ele fazendo um bom trabalho de pivô... Se o Martinelli tivesse mais qualidade para finalizar, o Canóbio para finalizar, o próprio Serna acabou fazendo um gol roubando a bola, o jogo era 4-0 no primeiro tempo ontem. É que o Martinelli zuniu uma bola na arquibancada, cara. Mesmo ele sendo volante, não dá para ele perder um gol desse jeito, né? Não dá. Ele fez um golaço na Copa do Mundo de Clubes. É verdade. Pô, ele jogou essa bola na arquibancada, cara. Se você reparar no gol do Lúcio, a movimentação do Everaldo é saindo da área, não é entrando na área. Ele se movimenta para receber essa bola do Lúcio, talvez para devolver. Não sei se a gente vai conseguir ver de novo, mas ele sai da referência para ser uma opção ali para fazer um pivô pro Lúcio. Só que aí o Lúcio vem pegando de primeira ali e mete aquele golaço. Mas o Everaldo, para mim, é sempre a maior qualidade dele ao longo da carreira, isso até na época de Bahia, em outros clubes que ele passou anteriormente, sempre foi um 9 com capacidade para jogar. Olha como é que ele se movimenta para fora ali, ó. Ele tá lá no círculo, na meia-lua. Ele não se movimenta para dentro da área para receber. Mesmo, ele volta. Olha só, ele tá ali pro pivô, ó, se movimenta pro outro lado. Olha aqui, 7 vitórias consecutivas do Fluminense como mandante no Campeonato Brasileiro. É recorde na história do clube em campeonatos brasileiros. Isso só tinha acontecido em 1975. Portanto, há 50 anos, o Zubeldia bate um recorde, iguala um recorde de 75, de 7 vitórias seguidas como mandante em brasileiros. Ele perdeu um jogo no meio disso aí, no Maracanã, mas foi pro Vasco, e o Vasco era o mandante. Mas enfim, tirando isso aí, são 7 jogos, 7 vitórias, só um gol sofrido, que foi esse contra o Flamengo de pênalti ontem. Não sofreu nem gol nessas 7 vitórias. Então, mesmo tendo tido 4 aí por 1-0, ele bateu ontem o Flamengo, líder do campeonato, poderoso por 2-1, ganhou do Atlético Mineiro jogando bem 3-0 e ganhou do Botafogo. Mas sem o Arrascaeta, né? Faz muita falta, né? O Bruno Neves estava até falando isso com a gente. Sim, Papa, mas aí hoje. Tudo bem. Não, eu tô só dando um exemplo. Não, porque vocês tiveram ontem. Mas isso é óbvio, né? Que o Flamengo ontem não estava completo, é óbvio, né? Não tô falando nem tô falando do personagem principal do time. Hoje o Arrascaeta é meio time do Flamengo. E a Raíza tava falando sobre o Lúcio Acosta, e a gente tava falando aqui de um jogador que faz gol, que é 10, faz gol, que joga de meia, faz gol. Sim. O Flamengo tem esse jogador, que é o Arrascaeta. Tem razão. E o Flamengo não adianta, não tem reposição. Pode falar o que for, é um baita elenco. Não tem reposição, cara. Não tem. O que é um absurdo, né? Porque não é de hoje, são de muitos anos que se fala em reposição pro Arrascaeta. E você não tem um jogador nem com as mesmas características. Hoje, nesses últimos meses, o Flamengo trouxe o Carrascal. Mas o Carrascal não é um jogador com a mesma característica do Arrascaeta, né? Ele é um jogador até diferente do Arrascaeta, não é a mesma característica. Dá pra jogar até junto. Um elenco milionário como o do Flamengo ser tão dependente do Arrascaeta, isso é muito ruim, né? E quando a gente estava falando sobre as notas das janelas de transferência, e eu dei a nota do Flamengo, na época eu justifiquei, a minha justificativa foi em cima de situações como essa. Você vê o Saul. Saul faz tempo que não faz um bom jogo com a camisa do Flamengo. Ele veio realmente para ser um jogador de rotação, porque fisicamente está claro que ele não aguenta o ritmo, não consegue. Né? Ontem foi um dos piores jogos dele, hein, Raíza? Ontem o jogo dele foi muito ruim. Foi muito ruim. Acho que foi talvez o pior jogo desde que ele chegou. Já não vinha jogando bem, mas ontem acho que se superou. Fez um jogo muito ruim. E aí você tem... falta zagueiro, que o Flamengo tem 3 zagueiros, né? Na prática são 3 zagueiros. Um que ficou a temporada toda entre lesões musculares, enfim, problemas físicos como o Danilo. Aí você não tem um centroavante. Você não tem um centroavante. Você tem o Pedro e você não teve reserva para o Pedro ou um jogador que chegasse para poder brigar por posição com o Pedro. Né? Era para ser o Juninho, que não aconteceu. O Juninho veio no início do ano, não aconteceu. Então, na janela do meio do ano, o Flamengo deveria ter contratado pelo menos um jogador com característica
de fazer gol. Esse time do Flamengo precisa de jogadores que façam gols. Então, eu acho que o Flamengo precisa também olhar, fazer essa avaliação pro final do ano. O Emerson Royal foi uma contratação também que a gente falou aqui na época, que era muito arriscada. O Flamengo pagou 9 milhões de euros pelo Emerson Royal e tem torcedor no Maracanã que não tem mais paciência pra ele, o que eu acho um exagero, tá? Deixar claro que eu acho um exagero. Mas assim, a torcida, desde que ele chegou, já não tem paciência. E com as atuações ruins, piora tudo.